Fala pessoal, hoje eu estou aqui novamente para falar sobre um tema muito importante aí para o varejo, que é quanto custa uma loja parada, né? Qual que é o impacto aí que vocês possuem e como que a gente pode resolver isso através de serviços, né? E aí, para isso, a gente trouxe o Osder aqui hoje. Obrigado, Osder, pela sua presença. A gente sabe que a agenda é muito difícil, né? Muito complexo a gente separar um tempinho para isso. E eu trouxe o Ozer aqui porque ele é o responsável aqui pela Sueda na área de pós-venda e serviços e pode nos ajudar muito aí a responder diversas perguntas, diversos questionamentos que a gente tem. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço aí pelo convite, né? Uma satisfação para mim aqui estar participando desse episódio, né? E quero poder contribuir, né? Passar um pouquinho aqui do meu histórico, né? Eu estou na Sueda há 29 anos, né? Sempre trabalhei na área de serviço. Eu não era nem nascido, né? É isso? Pois é. Mas é uma bagagem aí que a gente carrega, né? E Legal. Com isso a gente conseguiu aí somar uma experiência nessa área. Então, acho que o tema que vocês estão trazendo hoje é um tema muito importante, né? É um tema que a gente sempre ouve esse questionamento e eu quero poder aí, com a experiência e com o nosso conhecimento aí, poder contribuir para essa pauta. Legal. E aí, para a gente começar logo já uma pergunta importante, na sua visão aí, quais são os principais impactos que hoje tem numa loja quando tem algum tipo de parada ou quando tem algum tipo de problema, na sua visão? Bom, aí é um assunto que a gente convive aí quase que diariamente, né? Então, a gente respira isso, né, dentro do nosso departamento e a gente sabe o quanto é importante, quanto é fundamental para o cliente, né, ter ali a sua operação rodando, realizando as atividades ali, né? Inclusive isso acaba sendo para o lojista, né, sempre o grande ofensor. Então, quando ele tem um caixa parado, aquilo vira, né, para ele o principal ponto para sinalizar que a operação não está legal e refletir diretamente no resultado do que ele tem para entregar. E isso tem impacto financeiro direto, é isso? Total, né? Então, quando a gente se depara com esse cenário, né, e é engraçado que quando acontece esse tipo de situação, né, de ter um caixa indisponível, o pessoal fica na loucura. Então, quem vai ser cobrado é o time de TI, né? Então, as grandes redes sempre possuem um time de TI que é responsável por manter essa operação rodando. E o primeiro a ser acionado, com certeza, é o responsável por essa atividade, que automaticamente fica encarregado ali de fazer os acionamentos das equipes responsáveis. Então, assim, você ter uma estrutura técnica, um gerenciamento, uma atividade que coopera e que realiza isso dentro de um prazo que é viável, dentro de uma rotina que já está programada e principalmente fazendo um trabalho preventivo, esse é o primeiro passo aí para você não colocar em xeque toda a operação da loja. Legal. E tem também um outro impacto que fica às vezes implícito, que não é financeiro direto e operacional, né? Que é a experiência do consumidor também, né? Acho que isso é um ponto importante aí, que quando a loja para, além do impacto sistêmico ali que existe, né, no ecossistema da loja, ainda tem a própria experiência ali do consumidor que acaba sendo prejudicada. Não, sem dúvida, sem dúvidas. A gente, né, por experiência até pessoal, não só a experiência técnica, quando você chega numa loja, você quer fazer ali a sua compra, ir para o caixa pagar e acabou, gastar o menor tempo possível nessa operação. E hoje, né, a gente tem um cenário, principalmente as grandes redes, que monta, né, estabelecimentos, às vezes você vê concorrentes ali na mesma rua, no mesmo local, no mesmo quarteirão, 2, 3 lojas do mesmo segmento, e se um cliente vai para uma loja e se depara com um ambiente onde a fila está gigante, certamente, né, ele vai desistir, ele vai abandonar daquela compra e vai procurar o concorrente, vai para outra loja. E aí, né, não é só isso que acontece, aquele abandono pontual daquela compra, né? Ele passa, você acaba dando a oportunidade para ele passar a ser um cliente fidelizado na outra. Aí ele conhece a outra loja ali, a outra loja, você fica nesse cenário de perder esse cliente. Né? Entendi. Isso aí é impacto direto no faturamento, né? Sem dúvida. Direto no faturamento. Legal. E aí, pensando em todo esse cenário, né?
como que a área de serviços, como que pode se organizar, como que a gente pode se estruturar, né, para poder mitigar esses problemas e fazer com que não tenha esse tipo de impacto, né? Não sei se de uma maneira preventiva ou a parte no processo de implantação, treinamento mesmo do pessoal que faz o atendimento, ou a própria estrutura logística para poder fazer esses atendimentos. Como que você pode dar um panorama aí de como que a organização é importante para poder atender essas demandas, né? Acho que você tocou num ponto super importante, né? Eu acho que o problema, ele existe, a dor, ele existe, e o grande desafio é como a gente corrige isso, né? Então, eu costumo dizer, tanto para o meu time, como para as pessoas que têm que atuar nessa pauta, nesse cenário, que a gente dividisse em 3 pilares, né? 3 pilares, legal. Exatamente. Então, para você construir um cenário para evitar que a loja tenha perdas com indisponibilidade de caixa, né, de ponto de venda, é importante que você, primeiramente, tenha uma equipe que fez a implantação desse caixa com conhecimento técnico. Legal. Então, assim, a gente se depara com várias situações onde, o meu vizinho, ele trabalhou com informática, vai lá, coloca, e nem sempre esse é o melhor caminho. Aliás, né? Nunca vai ser o melhor caminho. Então, você escolher uma empresa que tem know-how, que sabe realizar aquele tipo de atividade, é o mais apropriado. Então, o primeiro pilar, eu diria que começa ali da implantação. Implantar, fazer o treinamento com a equipe que vai utilizar o produto e entregar a loja perfeitamente funcionando. A partir daí, entra o segundo pilar. Não adianta você esperar acontecer o problema para ir lá e atuar. Perfeito. É importante que você tenha um planejamento de manutenção preventiva. Então, assim, dentro de tudo que a gente costuma realizar, né, a gente que está envolvido nisso no dia a dia, a gente sempre coloca em pauta que a manutenção preventiva ela deve ser fundamental para fazer o trabalho preventivo desse cenário, para evitar que o problema aconteça. Ocorra. Boa. E aí, por fim, o terceiro pilar, a gente já entra na corretiva. Então, ainda que você tenha um processo de implantação bem realizado, adequado, um processo de preventivo, uma agenda correta, você pode, eventualmente, se deparar com um cenário de dano ali, de falha. Um momento em que a máquina eventualmente parou. E aí entra a parte de prestação de serviço corretivo. O que é importante que você tenha, né? Você tenha uma contratação que te garanta um SLA, né? Que vai te atender no tempo certo, no tempo ali, correto, né? Perfeito. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma loja que funciona com uma quantidade de PDVs. Porém, um PDV que eu tenho indisponível, né, sem o funcionamento, ele vai me gerar ali uma perda muito grande para cada hora de atividade que eu deixo de realizar, sem contar no que a gente já citou aqui, de clientes que acabam abandonando. Então, assim, você ter um SLA de cobertura vai te garantir que até aquele prazo limite, o técnico esteja na sua loja realizando a manutenção daquilo que eventualmente ocorreu, e ir deixando disponível. E acho que é importante que na hora da escolha desse prestador, não seja um prestador que entrega o serviço pela metade. Ele tem que ser o prestador, né? E isso é o que a gente preza muito aqui dentro da nossa operação. É que você vá até a loja e dentro daquele prazo que está alinhado com o cliente, você faça toda a atividade até deixar lá novamente o caixa operacional. Entendi. Aí você vai até o fim mesmo, deixando o ponto de venda ali operacional, é isso? Exatamente. Então, dentro de um cenário de atendimento, não adianta você fazer o cenário pela metade. Então, não adianta você ir lá e fazer a manutenção do hardware e deixar o sistema sem funcionar. Não adiantou nada. Você continua com aquele caixa indisponível. E caixa indisponível é prejuízo. Perdas, né? Legal. Perda de vendas. Legal. E aí, pensando ainda nessa organização, né, que você está expondo aqui pra gente, quais os desafios que você enxerga aí nesse cenário, né? Porque, assim, eu fico imaginando atender o Brasil inteiro, né? Que é o que a gente faz hoje, dar esse apoio, essa capilaridade que a gente tem hoje para o Brasil, deve gerar muitos desafios, né? Deve ser um negócio bem, bem desafiador. E aí eu queria entender um pouquinho de você, quais são esses desafios, né? Como que você
trata isso aqui internamente para garantir esse SLA crítico, né, que para lá o ponto de venda, deixar sempre o PDV funcionando. Não, sem dúvida, é importantíssimo você tocar nesse ponto, porque isso passa pela escolha de quem você vai colocar ali para fazer o gerenciamento da sua operação, né? Então, isso não é construído do dia para a noite. Para você ter uma estrutura técnica que garanta SLA necessário para que a operação não pare, você precisa estar ali respaldado de um corpo técnico que realiza isso com efetividade. Treinado, né? Tudo certinho. Exatamente. E realizar com efetividade é você ter toda essa estrutura, né? Todo esse cenário preparado, que aí vai desde o treinamento, a qualificação do técnico, você ter parcerias técnicas que são fundamentais para a realização desse trabalho, você ter capilaridade. Então hoje as grandes redes, as grandes contas que precisam desse apoio, desse suporte técnico, estão presentes em praticamente todos os estados do Brasil, e para isso você precisa ter uma capilaridade. E um grande desafio que o mercado encontra é a parte logística, né? Então você não vai conseguir resolver um problema, você não vai conseguir deixar o caixa disponível se você estiver com o técnico no local. Você tem toda essa capilaridade, toda essa cobertura, mas ele não tem ali o insumo, a peça para realizar aquela atividade. Então, mais do que ter toda essa estrutura técnica, treinamento, capilaridade, é fundamental que a sua distribuição ela esteja muito bem desenhada para garantir que todos os insumos, todos os produtos, peças e materiais necessários para realizar essa atividade esteja ali disponível no local. Então, falando em solução, né, a gente pensa sempre nesse formato. Você ter técnico capacitado, você ter equipe treinada, você ter capilaridade técnica e ter um trabalho logístico muito bem desenhado para garantir que a operação aconteça. Entendi, mas tem um segredinho aí que você pode revelar ou não? Porque assim, para organizar tudo isso, né, acho que a gente até conversou em outros momentos que você dá um termo que eu acho que é bem bacana, que você fala que são os postos avançados, né? Eu acho que esse termo, eu particularmente gosto bastante, não sei se você ainda usa esse termo, e eu acho que não sei nem se podia falar, porque é um segredo, né? Como a gente trabalha, mas de qualquer forma, é bacana. Acho bem bacana isso que você está explicando. Não, eu acho que esse realmente é o termo que a gente utiliza, né? Você falou em segredo, o segredo é trabalho, cara. A construção desse ambiente, ela é bastante... ela traz um resultado positivo, mas ela está ali, né, num cenário onde você tem toda uma estrutura técnica por trás, uma equipe administrativa que garante que esse cenário funciona. E com certeza os postos avançados é o que dá essa estruturação. A gente tem aqui um modelo em que o nosso braço técnico que está lá na ponta, ele é também para nós esse posto técnico, né? Então toda vez que a gente faz o credenciamento, a contratação, a gente faz a captação desse prestador que vai ser a Sueda lá na ponta, né? E a gente costuma nomear dessa forma, não é apenas um prestador, é a Sueda lá na ponta realizando o atendimento. Perfeito. Ele, além de ser o nosso posto técnico, ele acaba sendo o nosso posto avançado para ter todos esses insumos que eu citei anteriormente, né? Para garantir que esse atendimento ocorra. Legal. Um outro item aqui, na verdade, que eu queria falar com você, que eu acho que é a continuação aqui do nosso papo, é em relação às tendências, né? Hoje a gente sabe que a tecnologia está evoluindo muito rápido, agora com inteligência artificial, o negócio está assim, assustadoramente rápido, né? Uhum. E aí eu queria entender um pouco de você sobre as tendências, né? O que tem aí de mais moderno, o que tem de mais relevante assim na tecnologia para ajudar nessa área de serviço. Dentro desse tema, né, falando em modernidade, né, o que o mercado pede muito hoje, não só voltado para a questão de sistema, de inteligência artificial, mas acho que no cenário como um todo, a parte técnica, ela entra como um suporte para o cliente de forma centralizada. Então, a gente tinha um cenário lá no passado, onde o cliente precisava contratar 3, 4, 5 fornecedores, porque para cada tipo de demanda ele precisava de um especialista. Hoje o cenário ele é um pouco diferente, ele se apresenta de uma forma onde
os players, né, que realizam esse tipo de atividade, eles trabalham de uma forma centralizada. Então, o cliente não quer falar com 5, 6 prestadores, ele quer ter tudo centralizado num único prestador. Então, eu acho que a grande tendência, a grande evolução, e não é nem tecnológica, é uma tendência estrutural nessa parte, nessa cobertura, né, de atendimento, é você ter uma equipe que realiza todas as atividades que estão envolvidas ali no ambiente do varejo, né? E falando de tecnologia, para que tudo isso ocorra também, você precisa ter uma boa ferramenta ITSM ali, né? Um sistema que gerencia todos esses chamados, que é onde centraliza. Então, hoje a gente tem ferramentas que você consegue saber onde o técnico está, você consegue enxergar qual foi, de que chamado que ele saiu para qual que ele vai realizar. Com isso, você mantém o cliente ciente ali de onde, quando ele vai chegar na loja, quando o chamado dele tem uma expectativa de resolução. Fora isso, né, toda a tratativa ela começa a ser digital. Então, mesmo que eu esteja com o técnico lá em Pernambuco e o cliente esteja centralizado aqui em São Paulo, ele gerou um orçamento lá, ele consegue digitalmente aprovar e garantir que o técnico continue essa execução lá na ponta. Então, a parte tecnológica, ela vem, né, e isso é uma tendência que eu diria que não é nenhuma tendência, já é uma realidade, né, de você ter tudo isso automatizado em ferramentas, né, aquela ideia de relatórios em papéis, isso acabou, né, então o cliente já consegue ter a visão ali, e traz benefícios também de você poder avaliar. Então, o cliente consegue também te dar o feedback no ato do atendimento. O técnico realizou, ele mesmo pode receber aquele relatório digital e fazer a avaliação do atendimento que foi realizado. Então, acho que falando em tendência tecnológica é isso, é ter trabalho centralizado, né? Uma cobertura onde você consegue dar todo o suporte geral para a parte de tecnologia da loja, e ter ferramentas digitais que facilitam essa operação e que conseguem dar rastreabilidade para o atendimento que está realizando. Legal. Um ponto importante que eu particularmente gosto nessas tendências também é o monitoramento das máquinas, né, que eu acho que é um tema relevante e importante, né? E esse é um ponto que você puder falar também um pouquinho, como que a gente pode fazer esse monitoramento das máquinas e ter essa visão do processamento, se está com a memória cheia, se não está, e aí de uma maneira preventiva a gente tentar evitar que a loja pare, né? Então assim, isso é uma tendência também que eu acho bem bacana, e se você puder também falar um pouquinho sobre esse tema, eu agradeço. Sim, isso é um processo que já tem rodando, né, em algumas lojas, em algumas corporações já fazem uso desse tipo de tecnologia que a gente chama de preditivo, né? Então, você consegue saber ali, de forma antecipada, quanto o seu dispositivo de armazenamento vai durar, você consegue saber se ele está cheio, não está cheio, quanto que ele tem de espaço, você consegue prever se os PCs estão com alta temperatura, baixa temperatura, está trabalhando normalmente. Então, ele cria painéis, né? Esses sistemas de monitoramento, ele cria painéis que vai te dando ali uma visão antecipada de possíveis ocorrências que podem acontecer. Inclusive, né, existem cenários onde você realiza as suas preventivas justamente com base nos dados ali, nos dados que esse sistema preditivo ele traz para nós. Legal, bacana. Assim, eu fiz as principais perguntas aqui que eu achava que tinha que fazer, né? Eu não sei se você quer acrescentar mais algum outro ponto ou alguma outra informação aqui para o pessoal. Eu queria agradecer também, mais uma vez, a sua presença, né? Acho que deu para a gente já bater um papo legal aqui, com bastante informação. Eu acho que a gente até podia ficar mais, eu acho, inclusive, porque, assim, tema não falta, né? Tem bastante informação, né? Tem bastante conhecimento aí que a gente pode compartilhar com o público, né? E mais uma vez aí, obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Como você falou, acho que se a gente ficasse aqui a tarde toda, a gente teria muito assunto para falar, mas o assunto em si, né? Quanto custa uma loja parada é um assunto que está em voga aí, né? Um assunto importante, relevante, que os clientes, principalmente a operação, está muito em cima disso para garantir que os resultados aconteçam, né? Então, quando a gente fala em investimento nessa parte de
gerenciamento de TI, a gente está falando no final das contas em economia, porque o valor que se tem de uma perda de uma venda, de um caixa parado, de uma operação que não está realizando dentro do cenário que é esperado, isso é um custo que a gente tem condições de mensurar, e isso muitos já fazem essa mensuração e sabe o tamanho da perda que é. Então a gente, né, que é do time de gestão de serviços, que faz essa parte de trabalho de TI, enxerga muito bem isso e consegue preparar, né, cenários para garantir que essa operação aí esteja 100%, e é isso que a gente espera no final das E a contas. gente também, né? Todo mundo com a loja rodando, né? Sem dúvidas. Legal, Obrigado mais uma vez aí, obrigado. Conte comigo aí para sempre que precisar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum tipo de sugestão sobre algum outro tema, ou nesse mesmo tema, ficou com alguma dúvida, quer mais informações, não tem problema, a gente está aqui sempre à disposição para atender todo mundo. Aqui na descrição vai ter mais informações também para vocês poderem acompanhar. E até a próxima. Curta o vídeo, compartilhe aí se gostou. Se não gostou também, compartilhe. E vamos junto. Valeu, pessoal.